Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos que são sobre análise de papéis. No dia de hoje, dia 18 de março de 2022, a CPFL Energia lançou seus resultados do quarto trimestre e do exercício de 2021. Então, nós vamos fazer uma análise do exercício como um todo e vamos ver se o papel está com uma boa disponibilidade no mercado. Mas antes de irmos a gente, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição no final do vídeo. O seu like é importante, faça o seu comentário, a sua pergunta, para que a gente possa conduzir o conteúdo que aqui é postado e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado no canal. E para produzir esse vídeo nós vamos nos utilizar dos resultados da CPFL do quarto trimestre e do exercício todo de 2021, publicado no dia de ontem. E também vamos nos utilizar da apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2021 e do exercício de 2021 e vamos citar alguns pontos do que foi dito na apresentação desses resultados. E aqui nós vamos a alguns pontos que nós entendemos como primordiais na apresentação dos resultados. Em primeiro lugar, aqui vamos tratar do EBITDA. Observe aqui que no exercício de 2021 o EBITDA cresceu 35%, indo a 9,1 bilhões. O lucro líquido da companhia no exercício de 2021 atingiu 4 bilhões e 854 milhões. Esse aqui é o lucro como um todo. Você, como acionista da CPFL, entenda que você faz parte do lucro associado com a controladora. Ele é um pouquinho menor do que esse valor aí. Mas, de qualquer forma, o lucro líquido no todo teve um crescimento de 30,9%, conforme nós citamos no início deste vídeo. A dívida líquida da companhia passou para 21 bi, com uma alavancagem agora que está em 2,3% no comparativo com o seu EBITDA, ou seja, dívida líquida dividida pelo EBITDA. E o CAPEX, que eu vou fazer uma parte especial aqui neste vídeo, nós tivemos um crescimento, observe aqui, ó, de 42% no exercício de 2021, frente ao exercício de 2022, indo a quase 4 bilhões de CAPEX. Isso aqui é algo muito interessante para você, acionista, que tem foco não apenas nos proventos que são pagos pela companhia, mas principalmente no que é o projeto da companhia. Você que eventualmente gostaria de entrar na companhia, ou que já é um acionista da companhia, eu acho importante que você dê uma olhada nessa parte aqui, que diz respeito a como foi a venda de energias, como ela foi crescendo, ou no caso aqui, até reduzindo, um tanto quanto em percentuais pequenos e outras coisas que foram acontecendo. Eu digo isso aqui porque é muito importante do ponto de vista de você entender como é que anda o projeto, qual é a carga na área de concessão da companhia. Observe aqui o que houve aqui com o fornecimento de energia residencial, isso porque tem um detalhe que você não pode esquecer nessa companhia. Ela é uma companhia verticalizada, a gente diz. Observe que ela trabalha com a geração, com a transmissão, com a distribuição e ainda aqui no Mercado Livre com comercialização tanto de energia quanto de serviços. Então é importante ver que ela está estruturalmente muito verticalizada e você precisa saber em que pontos a companhia é mais forte e o quanto influenciam aquelas cargas, aqueles números que estão colocados lá nessa apresentação. Observe que com o tamanho da companhia, ela tem aqui uma perspectiva ou uma expectativa de CAPEX, ou seja, de investimento na companhia, até 2026, portanto são 5 anos, contando o exercício de 2022, de 21 bilhões. E a força da companhia, ela está centrada exatamente aqui no que está marcado em azul, que é a distribuição. Então, quando você começa a olhar o projeto, você já começa a perceber, embora ela tenha outros segmentos do setor de energia elétrica, que é o setor de utilidade pública, observe que a distribuição é dominante aqui na companhia, com 17 bilhões. Enquanto que, por exemplo, se você tomar aqui, isso aqui é o CAPEX, para investimento, enquanto que você tomar a transmissão, 1,9. E a geração, que seria o terceiro lugar, 1,2 bilhões. Então a força da companhia vai estar em distribuição de energia elétrica nesses próximos 5 anos que a companhia fará seus investimentos. E, portanto, é interessante que você veja do ponto de
projeto aqui, neste caso, o crescimento por classe em 2021, para que você até possa ajustar o que pode acontecer nos próximos exercícios. Mas veja que tem o setor residencial, o setor industrial, o comercial e tem outros setores aqui, onde você vai ver como a companhia vai se posicionando e como ela vai se desenvolvendo. Do ponto de vista da inadimplência, evidentemente que é algo que inspira cuidados para a companhia, justamente por esse crescimento aqui na sua provisão para devedores duvidosos. Aqui teve um crescimento de 69% no quarto trimestre para 78%, 0,78%, aliás, desculpa, porque isso aqui é um dado relativo, a 78% aqui no quarto trimestre de 2021. As ações de cobrança, por outro lado, teve uma queda aqui de 12%, de 732 milhões para 639 milhões, mas de qualquer forma, dado principalmente a questão da passagem dos dois períodos, ou dos 2 anos pandêmicos, tem os seus reflexos e a companhia está muito preocupada com essa situação. Olhando para a evolução do EBITDA por segmento, você pode observar aqui que o EBITDA, que era de 1,9 bi no quarto trimestre de 2020, passou a 2,5 no quarto trimestre de 2021. EBITDA, que na realidade ele se refere aqui no comparativo trimestral, quarto trimestre de 2020 com quarto trimestre de 2021, com a evolução que nós apresentaremos a seguir. Onde teve maior representatividade foi na distribuição, porque aqui está por setor, e observe que a distribuição teve o crescimento aqui de 656 milhões, a geração um decrescimento de 19 milhões, a transmissão um crescimento de 77 milhões e a comercialização e outros serviços uma redução de 91 milhões. Mas onde a companhia é forte, como nós já vimos, é na distribuição e na transmissão. O somatório total do crescimento do EBITDA da companhia, conforme nós vimos no início do vídeo, 32%. E agora sim, olhando em percentuais, observe que a distribuição teve o crescimento de 59,2%, ao passo que a geração um decréscimo de 2,5% no EBITDA. E por outro lado, a comercialização e outros serviços, observe aqui que teve uma redução, conforme então a gente já havia citado, de 44 milhões, ao passo que uma grande representatividade na transmissão da companhia, em 88 milhões, com o crescimento que nós disponibilizamos aqui, havendo um crescimento aqui de aproximadamente 700%. E apenas para ficar claro para vocês, aqui em termos de EBITDA, ao passo que aqui nós estamos falando do resultado total do segmento. Olhando para o lucro líquido, observe que ele evolui de 989 milhões para 1 bilhão e 300 aproximadamente, mas isso aí quando comparado trimestre a trimestre. O quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2021. No entanto, se você observar aqui no comparativo anual, você pode verificar que o lucro líquido da companhia saltou de 3 bilhões e 707 para 4 bilhões e 854 milhões. E esse sim, o crescimento que nós citamos no início desse vídeo, de 30,9%, ou seja, um aumento no comparativo ao exercício de 2020, 1 bilhão e 147 milhões. Nós tínhamos mencionado anteriormente o EBITDA trimestral, e aqui nesse quadro a companhia traz o seu EBITDA anual, no comparativo anual. Observe que o EBITDA da companhia saltou no anual de 6 bilhões e 780 milhões para 9 bilhões e 160 milhões, com a maior contribuição, acompanhando o que a gente tinha visto anteriormente, da distribuição. Observe que teve uma redução aqui na transmissão e a geração, surpreendentemente, um crescimento. O que importa é que 9 bilhões é o EBITDA da companhia e isso é muito importante para nós levarmos esse valor para fins de olharmos para a alavancagem da companhia. E observe que a dívida da companhia, a dívida líquida, ela teve um crescimento aqui de 15,7 bilhões para 21,1 bilhões. O lado bom disso é que à época dos 15,7 bilhões, a companhia tinha um EBITDA ajustado aqui de 7 bilhões e 164 milhões. E atualmente a companhia tem 9 bilhões e 891 milhões de EBITDA. Portanto, mesmo que cresça a dívida, vem crescendo junto o seu EBITDA, isso faz com que a sua alavancagem se mantenha em percentuais, em proporções interessantes e confortáveis. Ou seja,
na relação dívida líquida sobre EBITDA, a companhia tem 2,13 vezes. O significado disso é o seguinte: se ela utilizar todo o seu recurso para pagar as suas dívidas, em 2 anos ela faz o pagamento dessas dívidas. E note que, na verdade, em termos de proporção, dívida líquida pelo EBITDA, na realidade, se comparado ao final do exercício de 2020, o que a gente vai encontrar aqui é um decréscimo de 2,19 na sua alavancagem para 2,13. Olhando para a composição da dívida, observe que a maior parte, ou quase 70%, está em CDI e quase 30% aqui indexado pela inflação. O custo da dívida bruta da companhia, observe aqui nessa linha azul, o nominal 11%. E o real, que daí aqui faz um comparativo com outros indexadores, como por exemplo a inflação, 0,8%. O que importa aqui, que eu achei interessante, é justamente que nós estamos entrando no período de 2022 a 2024, que é onde a companhia tem grandes lances para pagamento de suas dívidas, né? Então, 3 bilhões e meio agora no ano de 2022, porque esse aqui é o cronograma, eu não citei, mas esse aqui é o cronograma de amortização da dívida da companhia. Então, observe que 3 bilhões e meio em 2022, 5 bilhões, ponto 3, isso aqui vai impactar provavelmente nos proventos que a companhia terá para pagar, e aqui até ficar de olho se não vai emitir uma nova captação de recursos para justamente fazer o pagamento dessas dívidas, o que é sempre bom ficar de olho. Se utilizar seus próprios recursos, eu acho que está excelente, embora o impacto no pagamento dos proventos. E 4 bilhões aqui e meio no exercício de 2024. E agora vamos falar um pouco sobre a parte de proventos. A proposta da administração é que no exercício de 2022 sejam pagos R$ 3,94 por ação. E observe que a companhia ainda cita que em dezembro aqui de 2022, então já foram pagos 70 centavos. Supondo que você entre agora na companhia, esses 70 centavos já foram pagos em dezembro de 2021. Então, você vai fazer jus a receber no exercício, conforme Datacom e DataX a ser estabelecido pela companhia, você vai fazer direito a R$ 3,24 por ação no exercício de 2022. E a seguir, eu vou mostrar alguns pontos que eu achei interessante na seção de perguntas e respostas da companhia. Algo que eu vou encadear com outro vídeo que eu vou fazer mais adiante, mas que eu já vinha fazendo nessa composição, porque eu já mostrei vídeos aqui de uma companhia chamada Companhia Estadual de Energia Elétrica, que ela era também verticalizada, ela era uma empresa pública que foi a leilão, ela foi privatizada, então a parte de distribuição já está com a Equatorial, e a parte de transmissão ficou com a CPFL. E vejam o que a companhia diz a respeito disso, porque isso implica numa coisa que é muito perguntada aqui no canal, que é o tag along. Mas não aqui nesse vídeo. No próximo que eu vou falar sobre o tag along. Bom dia, Cirino. Bom dia, Pan e Estrela. Obrigado aí por receber a pergunta. Com relação aí à recente aquisição da C3E, né, vocês abordaram agora no final da apresentação, mas a gente gostaria de saber se seria possível, né, a empresa compartilhar um pouco mais conosco a informação sobre o planejamento. Veja, ele fala, eu falei CEES, C com 3 S, e ele chama ela de C3S, né? Então é conforme o vocabulário que é utilizado no mercado. Planejamento, né, de refinanciamento dessa dívida, quando que ele provavelmente deve acabar acontecendo, e além disso, né, se vocês também poderiam compartilhar informações sobre o turnaround esperado aí para o ativo, em termos de melhorias de OPEX, né, de forma a trazer a operação da C3E para um patamar de margem EBITDA equivalente ao que a gente vê aí, historicamente nos ativos de transmissão da CPFL, né? Então, em quanto tempo vocês esperam que essa melhora de margem ela possa ocorrer? É isso, pessoal. Obrigado. Ô, Felipe, obrigado aí pela sua pergunta. Bom, eu acho que em relação à dívida, eu acho que aqui o desafio que a gente tem esse ano, aqui em relação a todos os refinanciamentos e ao plano de funding, a gente não olha só para a CPFL de transmissão, mas olha para o grupo de forma geral. A gente tem um ano, uma expectativa de bastante turbulência,
seja por uma guerra que a gente não sabe quanto tempo ela dura e o quanto ela pode afetar o mercado, seja aqui dentro, olhando para o tema de eleição, né? Então, o nosso plano aqui é de antecipação, né, de todo e qualquer refinanciamento que a gente precise, né, para que a gente concentre ele aqui, eu diria agora, nos próximos meses. A ideia é que até maio, no máximo, até junho, a gente já tenha concluído todo o refinanciamento necessário, né, de curto prazo para o grupo, e isso inclui também a CPFL Transmissão. A expectativa aqui é que a gente traga, né, por razões óbvias, o custo, né, das dívidas da CPFL Transmissão para os mesmos patamares do grupo CPFL. Então, aqui, isso, obviamente, traz aqui uma expectativa positiva de redução de custo em relação às dívidas atuais, lembrando que elas estão em dólar, são dívidas em dólar, já redeadas pela CPFL, mas que tem um custo all-in ainda maior do que o nosso custo médio de financiamento. Então, a ideia é que a gente faça isso o mais breve possível, não só, né, para antecipar o ganho que a gente vai ter, trazendo essa dívida para os patamares de custo médio da CPFL. Então foi adquirida uma companhia de transmissão, ela tem um grande endividamento, até pelos valores lá que foram envolvidos, e essa dívida está em dólar, e agora a companhia quer trazer esse endividamento para os patamares da própria companhia, que a gente viu ali na parte quando nós falamos dos endividamentos. E agora, um fator preponderante, pelo menos que eu observo aqui, que é sobre o turnaround. Eu não fui adiante porque ia ficar muito longo, mas é que na verdade ele não responde isso. O turnaround aqui, o que ele quer dizer é o seguinte: quando que depois de pago a companhia vai começar a reverter isso em lucro como um todo para a controladora e para o acionista? Então isso não houve condições de resposta. Me parece aí que isso é um projeto que vai ter um prazo a ser consideravelmente estendido até que haja esse equilíbrio nas dívidas e mais o EBITDA dessa companhia, porque é uma companhia estadual e com administração que é feita por governos que a gente sabe que, além de pouco confiável, muitas vezes é também muito ineficiente. Acho que por isso que não foi possível responder de maneira mais objetiva. E agora vamos para uma pergunta que é sempre recorrente a respeito dos proventos pagos pela companhia. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é se vocês puderem comentar um pouquinho, né? A gente viu aí o dividendo de 100% de payout para o resultado de 2021. Qual que é a expectativa para 2022, né? O que vocês estão planejando fazer em relação aos dividendos para esse ano? E a segunda pergunta, se vocês puderem voltar um pouquinho no slide de CAPEX, eu fiquei com uma dúvida específica na parte de transmissão. Vocês comentaram de um CAPEX Greenfield. Ali seriam só os projetos que já estão no pipeline, ou vocês têm alguma coisa naquele valor ali que não esteja ainda no pipeline? Ok, André, obrigado pelas perguntas. Bom, então, primeiro, em relação ao CAPEX, ali só tem o CAPEX das empresas que a gente já tem projetos em execução. Quer dizer, em relação ao dividendo, como você sabe, acho que a nossa estratégia sempre é de balancear dividendo com crescimento, né? Então, uma coisa depende da outra, né? A gente tem na política o pagamento mínimo de 50%, né? A expectativa sempre é maximizar o pagamento de dividendos, mas depende muito da nossa estratégia de crescimento. Então, toda vez que a gente conseguir balancear, como fizemos esse ano aqui, a gente paga dividendo e endereça crescimento, mas se tiver um crescimento maior do que o esperado, ou de um ativo que demande um caixa no curto prazo, eventualmente a gente poderia reduzir o payout limitado a 50%. Tá? E aqui é importante, esse é um detalhe fundamental da companhia, porque justamente se você verificar a companhia, ela de 2015 a 2019, ela pagou poucos proventos. Isso aqui até vai influenciar nos proventos médios pagos pela companhia. Ou seja, o que provavelmente aconteceu aqui? Ela fez justamente esse equilíbrio. Ela estava em processo de crescimento, que é isso que ela estava priorizando, e reteve reduziu o seu payout. Ela está falando hoje em 100%, mas na verdade
Um dia, eu tenho um vídeo aqui no canal que a gente explica por que até passa, às vezes, de 100% o payout. Mas o que acontece é que ele vai para os seus 50%. Então, como provavelmente a companhia estava com um capex muito elevado, ou seja, estava com investimentos muito altos, então houve esse pagamento porque o histórico da companhia é uma pagadora de proventos, né? Conforme a gente pode ver aqui, deixa eu marcar corretamente, aqui nesse segmento que eu estou mostrando para você, que vai de 2007 a 2012, 2013. E agora ela voltando aos seus patamares de pagamento de proventos. Então, neste período, quem apostou na companhia enquanto crescimento, fez uma ótima escolha. E por fim, fechando aqui com os dados que a gente recolhe lá dos demonstrativos financeiros da companhia, observe que a receita líquida da companhia passou de 26 bilhões e 700 milhões em 2017 para 39 bilhões em 2010, com um crescimento médio composto aqui de 10,04%. E note que o lucro líquido, por outro lado, cresceu aqui de 900 milhões para 4 bilhões e 748. E esse aqui é o lucro líquido só atribuído ao controlador. Aliás, não, esse aqui é o lucro líquido total. Não, é o lucro líquido atribuído à controladora. E esse teve um crescimento de 51,2%. E se você for olhar os dividendos pagos, que chegavam a 22 centavos em 2017, veio a R$ 3,70 em 2021, com um crescimento de 103%, crescimento médio composto, ano a ano de 100% crescimento dos dividendos. Mas a gente, como sabe que houve essa retenção de recursos justamente para o crescimento da companhia, o que nós vamos considerar será apenas os 10%. Então nós vamos fazer essa estimativa de crescimento para tudo, crescimento do lucro líquido, crescimento dos proventos da companhia. Com esse crescimento, observe que nós podemos estimar para 2022 um lucro líquido aqui próximo a 7 bilhões, valendo. Podemos estimar, então, um lucro líquido para 5 bilhões e 200 milhões, e isso utilizando o payout da companhia do exercício passado de 89,83%, a companhia tem condições tranquilas de pagar R$ 4,07. Informando ainda que a companhia tem essa previsão de pagamento até o final do exercício de 2022 de R$ 3,94. Veja que é bem perto desse valor que nós estimamos. E dependendo de outros fatores que forem acontecer, como por exemplo, a questão dos reajustes tarifários, isso aí pode se modificar positivamente. Mas a gente pode ficar com um valor mais conservador, que é o informado pela própria companhia. Como a companhia possui aqui, ao tempo do nosso estudo, 14 bilhões e 700 milhões de patrimônio líquido, a gente consegue calcular então que ela tem um PL de 7,3, que eu já vou explicar, e um preço sobre valor patrimonial de 2,59. Trazendo os valores para a nossa planilha, depois lá no meu canal do Instagram vão estar os dados completos e atualizados, aí comparando com a Taesa, a ESA-CETEP e a AS Brasil, para você ver apenas os números, já que essa aqui é uma verticalizada, a Taesa e a ESA-CETEP são de transmissão, a AS Brasil é só geração. Mas o que importa aqui é que você viu que a companhia ela tem um PL de 8,06, ou seja, se você investir hoje na companhia, você retorna o valor investido aí em 8 anos. Um PVPA de 2,59, ele é alto para os nossos padrões, mas é importante aqui salientar porque não basta apenas olhar o número de forma fixa. Para nós, ele é alto, significa que o preço da ação pode estar alto, mas nós temos que pensar que a companhia ela fez uma caminhada de investimento, ela é um pouco crescimento e ela é um pouco pagadora de proventos, conforme foi dito aqui. Então isso significa que existe uma chance de que nos próximos anos venha a reduzir esse PVPA, então você que é investidor tem que considerar isso. Um crescimento aqui de 10% ao ano, que eu acho que é o crescimento da receita líquida, foi mais importante porque esse lucro líquido está muito alto, em 51,52%. Com isso, olhando para o passado, a companhia pagou em média R$ 1,30 nos últimos 5 anos, veja que aqui é 5 anos, e quando nós dividimos esse valor por 6%, porque 6% é o mínimo que nós temos a receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Tem vídeo no canal que explica por que esse preço teto. Com isso, o preço teto para os últimos 5 anos foi de 21, nos daria o máximo que nós pagaríamos pela ação de 21,66, mas R$ 1,30 é bem abaixo do que a companhia está pagando, por exemplo, pagou no exercício passado de R$ 3,70, como nós vimos. Nós fizemos a nossa estimativa, mas fique sempre com a conservadora da própria companhia, de R$ 3,94. Com a nossa estimativa, iria
condições plenas de pagar R$ 4,07. Com isso, o preço da ação estaria dividindo R$ 4,07 por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos, pelo valor que nós pagamos pela ação, em 69. Então, tem um lastro aí, porque hoje a ação está cotada a R$ 33,22. Aqui você pode fazer, então, agora de forma mais ajustada e equilibrada nas suas contas para ver se você entende que a companhia surge como uma oportunidade para os seus investimentos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Evidentemente que eu sempre vou lançar, esse é um vídeo mais longo, um pouco mais completo, mas eu lanço sempre um vídeo de forma primordial, um vídeo mais curto justamente para você poder fazer uma pequena análise e depois, posteriormente, se for do seu interesse, sempre evoluir para esse vídeo aqui, que é o vídeo mais completo. Agradeço então pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu like, seu comentário é importante, a sua pergunta, porque me ajuda a conduzir o conteúdo que eu exponho no canal para as pessoas que nos assistem. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado.